Muito boa tarde, Dom Luiz. É uma alegria estar aqui novamente com essa comunidade para aprender junto, né? Compartilhar alguns conhecimentos e aprender como um bom aluno e eterno estudante que todos nós deveremos ser, ok? Então, assim, não sou especialista em Ernest Bloch, mas Bloch faz parte de um contexto histórico do pensamento em que entrecruzam os caminhos de Deleuze e Guattari. E, porventura, é este os filósofos que eu estou trabalhando nesse momento. E que trabalhei no mestrado também, juntamente com Spinoza, do século XVII. Mas, especificamente sobre a temática de hoje, me é levado pela provocação de Dom Carlos Duarte Costa, na revista Luta, né? E eu quero colocar aqui diante de vocês de que a revista Luta é uma publicação de uma revista muito importante para a igreja, mesmo havendo conteúdos de pensamento e de liberdade de pensamento que talvez o concílio tenha decretado como não expressão exclusiva do conteúdo de fé da doutrina. Embora a revista Luta não seja considerado um conteúdo de doutrina da fé, aceita pelo concílio, talvez apresentado, então, só enquanto um livre pensamento de Dom Carlos Duarte Costa. O pensamento e a doutrina. Porque há, de fato, o interesse de Dom Carlos Duarte Costa em uma filosofia da religião, em que esta mesma religião não seja mais um conteúdo extremamente vinculado a uma dogmática petrificante do conteúdo religioso. Muito mais do que uma organização religiosa, a Igreja Católica Apostólica Brasileira é um movimento de contestação do pensamento cristão e que, com base nisso, eu aproximo da leitura de Bloch o fato de que muitas vezes o cristianismo, o que ele de melhor produz, talvez seja um ateísmo e abertura de vida, do que uma expressão de um nada, de um vazio profundo, mas sim daquilo que se pode fazer-se com a não espera, mas com o verbo esperançar, que muitas das vezes é tido para nós como uma questão utópica, no sentido de que é algo que não se possa atingir, como se fosse algo fantasioso. E é justamente o contrário que nós vamos encontrar nesse pensador chamado Ernest Bloch. Quero deixar claro também que a apresentação de hoje não corresponde necessariamente com um conjunto de doutrinas afirmado pela Igreja, mas sim de um pensamento filosófico na direção de uma construção de uma filosofia da religião, que é capaz de dialogar com a teologia, com o marxismo e com as angústias da humanidade, numa perspectiva histórica, mas também numa perspectiva de transcendência de pensamento mais contrário. Colocar as razões postas à frente, a religião e a fé, para a constituição de uma fé madura, realista e de pé no chão, que é capaz de transformar vidas, pessoas, transformar nossas comunidades e nos colocarmos como verdadeiros pensadores da religião e da filosofia. Da religião, do êxodo e do reino. Como eu já havia, então, feito aquela expectativa de um prelo, eu quero, então, aproveitar bastante dessas imagens aqui, para que a gente possa ter uma noção do que a gente vai falar. Nós temos aqui a figura do Egito, nesse primeiro desenho aqui, em que nos mostra uma
uma subjugação do exílio dentro desse povo, que é a esperança de que virá alguém para salvá-los, que haverá alguém que vai libertar esse povo da escravidão. Essa esperança, ela é constituída não somente numa perspectiva transcendente, mas, sobretudo, numa perspectiva imanente, ou seja, na prática da vida deles, em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio à morte, em meio à destruição de sua identidade, de suas características, ainda assim eles nutriam dentro do coração, em suas mentes, a fé. Eles nutriam a esperança de chegar à terra prometida. Então, depois haverá tudo aquilo que nós já conhecemos, aquelas lutas, as pragas, né? E aí há sim uma libertação desse povo, a passagem pelo Mar Vermelho, e tudo aquilo que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, desde a sarça ardente aos 10 mandamentos, né? Não estou colocando aqui de maneira cronológica, mas de maneira simbólica, a Arca da Aliança, a coluna de fogo e a perseverança desse povo na travessia do deserto, até chegar à Terra Prometida. E essa mesma Terra Prometida, tida como esperançosa, a terra que corre leite e mel, ela não vai ser dada, entregue por Deus de mão beijada. Ela terá que ser conquistada. Então, direto para o Ernest Bloch. Então, Bloch nasce em 1885, é de família judaica e na Alemanha. Tornou-se doutor em filosofia, escreveu várias obras, dentre elas O Princípio e Esperança, a Utopia, O Espírito da Utopia, e o Ateísmo no Cristianismo, né? E depois eu posso deixar disponível essa apresentação para vocês darem uma olhada com mais tranquilidade. Então, ele construiu várias obras, né? No qual ele construiu o seu arcabouço teórico. O ciclo intelectual onde estava inserido Ernest Bloch estava dentro de um contexto também do desenvolvimento do capitalismo, de uma saída de uma produção, digamos assim, manufatureira, para uma produção industrial. Entre o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele vive dentro desse contexto, e um dos autores que é próximo dele é um marxista, o Lukács, depois o Max Weber, que vocês vão ver em Filosofia da Religião, o Walter Benjamin, Theodor Adorno, quase como a maioria dos teóricos da Escola de Frankfurt, né? E esse é o círculo de intelectuais aonde está inserido o Ernest Bloch. Tá? O Ernest Bloch, entre as obras que a gente considera fundamentais, são o Princípio Esperança, que está aqui nessa capa, Princípio Esperança, e o Ateísmo no Cristianismo. Buscamos, então, agora, traçar assim os conceitos chaves de Bloch em relação à sua teoria da esperança, que é o princípio esperança, o princípio matéria e a ontologia do ainda não. Então, iniciando, Bloch pensa o reino de Deus sem Deus. Então, com o pensamento de Bloch, nós não podemos nos iludir de que ele tenha Deus como um aspecto fundamental para a religião. Mas ele pensa uma transcendência, transcender sem transcendência. O que significa isso? Significa que nós colocarmos uma perspectiva dotada de transformação, mas não no além, mas no aquém, no aqui e no agora. E ele apresenta, com referência ao livro do Êxodo, que as transformações realizadas pelo povo hebreu dentro do Egito e, inclusive, fora do Egito,
como a terra prometida, que não foi dada, mas foi conquistada por luta sangrenta contra os cananeus, e até quase que uma dizimação do povo, como um ato puramente humano, como um ato de conquista na terra. E não numa terra do além, mas numa terra do aquém, do aqui e do agora. Muito embora alimentado numa perspectiva de transcendência. Aliás, numa perspectiva de transcendência. Só que essa transcendência remete diretamente à imanência, ao aqui e ao agora. E para Boileau, o importante é construir um pensamento que transcenda, mas sem transcender sem transcendência. Ou seja, sim, é objeto do pensamento transcender a realidade, mas não de maneira transcendente. Transcender sem transcendência é ultrapassar o já dado, ou melhor, o ainda não, mas não com perspectiva no mundo além, mas numa perspectiva do mundo do aqui e do agora. Então, com Bloch nós não podemos nos enganar. Do que ele está falando? Ele está falando de maneira nua e crua. Ele está fazendo uma filosofia da religião, ele está pensando a religião, mas ele não está pensando a religião do lugar da teologia. Ele não está pensando a religião como uma teologia fundamental. Ele está pensando num âmbito fora da teologia, embora utilizando as ferramentas teológicas necessárias para esclarecer o que ele pretende dizer de um reino de Deus sem Deus. Vocês conseguiram pegar o espírito da coisa do Bloch? Então, não sei, cada um está num momento de formação, e eu não sei até que ponto isso possa escandalizar algum de vocês. E dizendo isso, não estou subestimando, estou dizendo assim, que é um momento de confronto. É um momento que a gente vai dividir as águas entre filosofia e teologia. Nós estamos tratando, como o Dom Luiz colocou no início, de uma filosofia da religião. Então, para pensar a filosofia da religião, a gente precisa desapegar dos nossos dogmas. E talvez seja assertivo o concílio ter colocado as apresentações de Dom Carlos, os escritos de Dom Carlos na revista Luta, como um apêndice, como algo que seja, do ponto de vista não dogmático, mas do ponto de vista de uma constituição de uma filosofia crítica, da religião. E por isso a gente tem que observar o pensamento no mundo estando aberto à diferença. Não só fechado no meu mundinho encastelado com as minhas convicções, mas é preciso ultrapassar isso. Para quê? Para entender a dinâmica de um reino. E esse reino, enquanto religioso, enquanto seminarista, enquanto bispo, enquanto presidente do conselho, nós precisamos ter um olhar para a vida real e saber que as pessoas, elas sentem fome, frio, falta de abrigo, e é real. E que muitas vezes nossas comunidades nem sempre conseguem nos sustentar do ponto de vista material. Talvez seja esse o questionamento que Dom Carlos pudesse nos estar indicando. Que esperança, que fito de esperança nós vamos construir de uma igreja nacional? Uma igreja nacional para ser a mesma coisa que o que está posto pela igreja romana? Penso que não. Penso que ele desafiou o mundo espiritual e o mundo político. E que ele não se furtou dessa responsabilidade. Por isso mesmo, ele, então, fundou juridicamente, institucionalmente, diante do Estado brasileiro,
pela Manifesto à Nação, a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Ainda que com ritos, ainda que com vestes, ainda que com toda a tradição judaico-cristã, ainda com todo, digamos assim, com toda essa articulação estrutural simbólica, ele foi capaz de refutar e colocar um novo sentido para isso. Ele foi capaz de transcriar o que já estava dado. Ele foi capaz de indicar o ainda não. O ainda não da língua portuguesa. De um Deus distante da língua latina. Um ainda não da vivência religiosa do matrimônio, enquanto muitos viviam ali, talvez, em concubinato, ou morriam em solidão, morriam em depressão, enquanto muitos pregando as virtudes, mas não vivendo a sua autenticidade da vida cristã. Então, Dom Carlos foi realmente alguém que apontou para isso. E que nós não podemos também nos furtarmos de olhar para essa realidade, de ver o mundo e de pensar que há outras possibilidades de entendimento diferente da nossa. E como a gente vai acolher o diferente e o que nós vamos fazer de diferente, talvez, do que Dom Carlos fez. Dom Carlos talvez não quisesse ser seguido. Talvez ele quisesse que houvesse realmente uma transformação de consciência. Para além das estruturas dominantes da época. Então, voltando a essa ponte que eu faço, então, com Bloch e Dom Carlos, Bloch aponta, então, agora, na sua filosofia da religião, um reino de Deus sem Deus. É absurdo pensar isso? Mas até que ponto é absurdo? Até que ponto a nossa dogmática nos dominará até a gente não entender o outro? Né? Então, vamos lá, dando sequência. Então, em 1964, Bloch sustentará que a relação entre filosofia e religião se faz pela articulação da afirmação kantiana em relação ao iluminismo, de que o período, a saída da menoridade para a autonomia. Tem um texto do Kant chamado O que é o Iluminismo? Não sei se todos já tiveram oportunidade de ler. Então, o que é o Iluminismo? Então, Kant tenta dizer o que ele está falando, que o Iluminismo não é só um movimento necessariamente político, somente isso, mas que é um movimento cultural, que é a saída, então, da tutela de um pensamento eclesial posto pela Idade Média e que esquadrinhava a vida das pessoas naquele determinado formato de subjetividade, que sua cabeça era pensada então pelo clero, era pensado então pelas doutrinas fixadas de mando e obediência, para um momento então de que pudesse se deixar de ser guiado somente pelo magistério da igreja, somente pela autoridade religiosa que tinha o poder de interpretar, para que ele também pudesse lançar mão da razão para poder pensar a sua existência, para poder pensar a sociedade, para poder pensar a vida num contexto maior. E também, talvez, até mesmo de uma crítica ao status quo da sociedade. Então, Bloch vai articular essa passagem do iluminismo kantiano ao pensamento de Santo Agostinho, do qual ele expressa que ainda nós não somos, nós não chegamos a ser o que nós deveremos ser. Não chegou a aurora do que deveremos ser, que nós deveremos ser nós mesmos, nos encontrar conosco mesmo. Essa articulação que ele faz com Santo Agostinho diz respeito a uma teologia, aliás, uma escatologia que não está circunscrita ao modelo do Deus do Êxodo, mas
a um novo modelo, que é o modelo do Deus Jesus, do cristianismo, que é um novo homem, é uma nova aliança. É nessa perspectiva dessa nova aliança em que haverá uma subversão em relação ao Deus do Êxodo. Tá? Então, só para adiantar, eu acho que a gente não vai conseguir vencer todos os slides. E então, só para dar sequência assim, eu vou tentar resumir. Então, Bloch, nesse momento em que ele pega Kant, depois junta ao pensamento de Agostinho, ele vai fazer um recorte disso e também vai trazer para dentro da sua teoria o pensamento de Baruch Spinoza, o nosso filósofo do século XVII. E, por outro lado, também vai, então, apresentar o materialismo de Feuerbach. Feuerbach, então, é esse pensador que desperta Marx do chamado sonho dogmático. Então, Marx é despertado do sonho dogmático em relação ao pensamento de Hegel, no qual eu falei a aula passada, no nosso encontro passado, sobre Hegel e Feuerbach. Então, primeiro Spinoza. O Spinoza, então, começa a pensar um Deus não mais do ponto de vista transcendente, mas de um Deus imanente. Em sua obra Ética, escrita no século XVII. Né? Então, aí já pós-renascença, então já com a outra possibilidade de encarar o mundo, de entender a natureza, de entender a vida, não de um Deus fora do mundo, mas de um Deus no mundo, e com o mundo, e num mundo expressivo e imanente. E, por outro lado, Feuerbach, né, já na Idade Moderna, podemos dizer assim, então vai apresentar de que Deus é algo que é também imanente, que é algo que é próprio à matéria. E que há no homem uma ilusão pelas suas incapacidades de atingir aquele modelo de perfeição, ele projeta-se, então, em um Deus todo-poderoso. E, então, Feuerbach faz o quê? Ele reduz a teologia a uma mera, talvez assim, adulta antropologia. Então, ele reduz a ideia de Deus à ideia do homem. Por um lado, nós temos, então, Spinoza, agora nós temos Feuerbach. Tá? Dando sequência. Então, Bloch, nessa constituição de pensamento, ele vai apresentar, então, a ideia de que a religião é uma religião hipostasiada, de um ideal utópico do homem desconhecido. O que como nós podemos, então, dizer assim, a gente já ouviu falar da união hipostática, né? Que Jesus tem duas naturezas, uma humana e a outra divina. O que é, então, a união hipostática? Dizer que há duas naturezas em uma única só substância, que é indivisível, mas ao mesmo tempo é as duas coisas. Então, Feuerbach vai dizer assim, há que esse conceito de hipostasiado não quer dizer e não afirma a mesma coisa que a união hipostática. Mas ele diz que dessa união hipostática há uma espécie de falseabilidade que se tenta transitar de uma redução ou uma união, através dessa união, há quase como uma ilusão de que há duas naturezas.
quando só há uma natureza. E quando se afirma essa natureza, esse Deus hipostasiado, está se afirmando nada mais, nada menos do que o próprio homem. Tá? Vamos seguir porque o tempo urge. Já está acabando o nosso tempo aqui, meu Deus. Então, ele vai falar do reino absconditus. Vocês estamos aqui ainda ou caímos? O reino absconditus, na Bíblia, sendo pelo Ernest Bloch, existe duas é a da criação ex nihilo, o Gênesis, a Epifania, a Bíblia da classe sacerdotal da igreja oficial. E, por outro lado, um movimento do Logos, o Deus da promessa, o Apocalipse, o Êxodo, o Cristo, tempos últimos, a Bíblia dos pobres, cristianismo herético. Então, sobre esses dois pontos, sobre o mito da criação ex nihilo, nós temos digamos assim, ele coloca como dois movimentos, mas nós podemos aqui então dizer que há duas grandes correntes teológicas. Uma que defende que Deus criou o mundo do nada, né? Que o mundo foi criado ex nihilo, o que é assim, isso já é, vou dizer assim, uma avaliação de juízo sobre o que eu penso. O mundo não pode ter sido criado do nada, simplesmente porque Deus é tudo. E ele não tira do nada. Porque tirar algo do nada é a mesma coisa de negar a existência de Deus. Tá? Então Deus cria o mundo a partir de si mesmo. Ele não tira do nada. Pelo raciocínio lógico, na estrutura formal da lógica, retirar algo do nada significa que em algum momento Deus deixou de ser perfeito. Ele se arrependeu do nada. E como poderia o nada existir sem primeiro existir Deus? Ora, o nada não existe nem antes e nem depois de Deus. Porque antes de Deus é Deus. Porque se antes de Deus existisse alguma coisa, Deus deixaria de ser Deus. E depois de Deus também não pode existir o nada. Porque senão Deus não é presença. E se Deus é presença e é atemporal, então não há possibilidade do nada. Deus não poderia ter criado o mundo ex nihilo, porque criar o mundo ex nihilo ou criar o mundo do nada é negação do próprio Deus. Portanto, uma teoria teológica, uma corrente teológica puramente absurda. Absurda. Enquanto essa corrente teológica afirmava isso, para dizer que Deus era muito grande, que Deus poderia fazer coisas do impossível e tal, tal, tal. Deus não pode fazer coisas do impossível. Deus pode fazer tudo porque tudo é possível. Impossível do ponto de vista humano. Agora, os atributos humanos, a interpretação humana em relação a Deus, ela não pode ser de maneira alguma reduzida a uma analítica antropológica, ao conteúdo puramente humano de sua interpretação. Portanto, não cabe o nada antes de Deus nem depois de Deus. E aqui a dura crítica a essa mitologia astral, e quando nós de uma tradição do masdaísmo, do qual retira-se toda a interpretação teológica do zoroastrismo. Dom Carlos fala isso na revista Luta, do zoroastrismo, de como se apropriaram desta tradição, digamos assim, profana, do ponto de vista judaico-cristã,
de uma tradição profana e aplicaram ao modelo cristão. E muitos acham de fazer a sua afirmação ateísta do ponto de vista de um zoroastrismo, reduzindo o cristianismo a um zoroastrismo. E depois, pelo proselitismo romano, que quando o cristianismo é assumido como religião oficial do Estado romano, ele então acaba se associando às festas pagãs para então poder ser efetivo o proselitismo entre o povo pagão e ser assumido uma religiosidade como identidade cristã. O que é, do ponto de vista histórico e político, um problema grande e uma ruptura, eu digamos assim, talvez a maior ruptura do cristianismo nascente, que é a ruptura que acontece no Estado romano, torna oficial o cristianismo como religião do Estado. Então ali há uma separação, há uma cisão. Então a primeira cisão há ali. E há, naquele contexto, uma incorporação da tradição pagã dentro do cristianismo. E aí a gente fica com esse papo de que a religião é pura, porque a minha religião é certa, porque não sei o que. E aí a gente exclui pessoas, a gente não está muitas vezes aberto ao pensamento, à diferença, à condição das contradições, tá? E a gente torna-se fariseu, e a gente torna-se bem igual àquilo que Cristo fala. Eu tenho uma canção assim que eu acho que ela diz muito de mim, eu acho que diz muito de muita gente que está na igreja. É uma canção, não sei se é do Zezinho, mas é o Zezinho que canta, e assim, é tão pouco ouvido, que ele diz assim: não sou de rezar muito e bem o sabe, que a minha religião é tão pequena, que a minha oração é tão pequena, não sei se chega a Deus, um pouco amigo teu, um pouco ateu, um pouco publicano e um pouco fariseu. E a gente precisa tomar cuidado, porque com as nossas túnicas franjadas, as nossas estolas, as nossas casulas, queremos nos tornar Deus em nossa comunidade. E esquecemos de que não é nós que tem que aparecer, mas é o próprio Cristo. E nós colocarmos diante da comunidade como servo, né? E não como um status, como um poder, como se fosse uma mágica pôr a mão sobre as oferendas e tornar elas o corpo e o sangue de Cristo, né? Como se fosse um passe de mágica, quando que não é bem isso. Não é um passe de mágica. É uma outra dimensão, é uma outra reflexão em torno disso. É um serviço, dar de comer a quem tem fome. Né? E aí a gente não traduz para a nossa vida prática, muitas vezes, esse entregar o pão e esse entregar o vinho, que não é simplesmente um ato de poder. A religião, do ponto de vista da tradição etológica, do ponto de vista do zoroastrismo, e do ponto de vista de uma constituição do mundo a partir do nada. Fizemos essa apresentação e vamos fazer a conta, digamos assim, a uma resposta da razão. Né? E aqui, então, ele vai colocar algumas qualificadoras, que é, por exemplo, o Deus da promessa. Né? O Deus da promessa, mas que promessa? Né? Qual é a promessa apresentada por Cristo? A promessa de um reino, tá certo? Por que, então, também de um êxodo? Porque é a saída para uma terra prometida, que é uma promessa. E por que, então,
Parece que nas duas pontas não parece haver contradição, mas parece que há uma justa posição entre promessa, porque há uma promessa no Antigo Testamento e há uma promessa vamos falar assim, Primeiro e Segundo Testamento, para utilizar talvez aí uma coisa mais moderna, né? Mas o Primeiro Testamento também é uma promessa. O Gênesis, o início de tudo, né? Porém, já o Novo Testamento, o Segundo Testamento, essa Gênesis já há uma outra configuração, já há um outro discurso da criação, né? Quem pega João 1, né? Pega João 1, então o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. O Evangelho de João já ali há um novo relato do Gênesis, há uma nova perspectiva do Gênesis. Talvez a gente, nas nossas leituras, a gente não tenha se atentado a isso, mas há uma outra perspectiva que é preciso ser explorada e olhada por todos nós. E é esse apontamento que Bloch está fazendo, mas não é uma justa posição qualquer, como se fosse uma unidade intrínseca e inseparável, não sei o quê. É uma justa posição disjuntiva, que ela não é excludente. Ela aproxima-se, mas sempre apresentando-se a partir de uma diferença. E essa diferença é dinâmica, tanto nos textos quanto na praxis. Na praxis do judaísmo e na praxis do cristianismo. Nós temos dois momentos e muitas vezes talvez a gente reduza esses dois momentos a um único momento, fazendo pura e simplesmente uma justa posição, né? Então, assim, não há sentido, talvez, de nós termos, por exemplo, a primeira epístola e o evangelho, e nós traçarmos um paralelo na homilética, sem considerar a justa posição e as suas diferenciações de contextos e de elementos que muitas vezes é trazido numa espécie de reducionismo. Mas então nós temos primeiro uma religião do mito e uma religião do logos. Essa estrutura nos remete a uma constituição de uma teologia, talvez conhecida por muitos ou conhecida por poucos, mas falada por muitos, chamada teologia da libertação, em que associa-se um conhecimento de um Deus e que é traçado como transcendente, mas sem desvincular a imanência. Como se observa a cruz do ponto de vista vertical e horizontal, mas não como a distinção imutável entre as duas, mas uma justaposição que remete à diferenciação entre ambas no mesmo plano de consistência, chamado plano de imanência. Uma haste do discurso, da oração, mas a outra haste da prática, né? De dar, de comer a quem tem fome, de vestir a quem está nu, de um reino que ainda não é, mas que já pode ser, mesmo não sendo. Isso é uma complexidade, mas não é uma complexidade que se exclui mutuamente. Veja só, como é que a gente consegue expressar isso? Como é que a gente consegue pensar aquilo que deseja ser, aquilo que nós desejamos que é o reino, que ainda não é, mas que ao mesmo tempo pode ser não sendo?
no aqui e no agora. Quando nós, às vezes, falamos assim, na missa, na Eucaristia, a gente já vive o reino acontecendo no nosso meio. E é importante que a gente observe isso, né? Que a gente consiga, então, criar uma repulsa, não criar uma repulsa em relação ao pensamento da diferença. E talvez Ernest Bloch nos serve para pensar isso, nos aponta, qual talvez possa ser o nosso calcanhar de Aquiles. Né? Então vamos seguir aqui. Então Bloch sustenta que o contributo decisivo do judaísmo e do cristianismo consiste na consciência de liberdade do sentido histórico e escatológico. Esperar e não ter já é ter. A palavra bíblica mais própria. Ou, como eu já estava falando, aquilo que ainda não é, mas já sendo. Consegue, não sei se vocês conseguem capturar isso assim de maneira assim, digamos assim, muito forte. Daquilo que daquilo que ainda daquilo que nós ainda não temos necessariamente, mas ao mesmo tempo já sendo. E aí está a dupla dimensão da prática cristã, que é um reconhecimento da nossa humanidade. E é o reconhecimento também da nossa fragilidade, mas ainda mais do que isso, da possibilidade de criarmos algo diferente, de fazermos da nossa vida um acontecimento do reino que se constrói aqui, tá? Embora seja entendida, e aí assim pensar assim, pô, mas daí se você coloca todas as esperanças na terra, e como é que fica o céu? Né? Ah, céu? Sobra céu em Bló? Que tipo de esperança? Parece uma esperança que acaba assim então com a própria morte? Se resume nisso uma esperança nihilista? Parece uma contradição, né? Que Bloch está apresentando. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso de uma maneira que descortina e mostra para nós que não se trata de um niilismo. Porque não há, e assim, talvez quem não conheça o conceito de niilismo, é um conceito do Nietzsche, né? O niilismo se trata assim, de um conceito chamado nada, que se pode fazer, eu não sei se vocês conhecem o mito de Sísifo, em que ele leva a pedra até o alto da montanha e a pedra cai. Ele leva e a pedra cai. E sempre é esse movimento, é sempre esse movimento. Não tem sentido. Ora, como pode não ter sentido a esperança? E aí Bloch vai dizer o seguinte: no ateísmo não há esperança. No ateísmo não há esperança. Só há esperança numa perspectiva religiosa só há esperança no cristianismo. Ou melhor dizendo, só há esperança na religião. Fora da religião não há esperança. Porque fora da religião é um niilismo, é um nada. Na sequência, a gente vai estar apresentando aqui o texto referente a isso. Então, Deus absconditus é o homo absconditus. O que quer dizer isso? Deus absconditus é o homem absconditus. Essa expressão latina, em que se refere como Deus absconditus, é uma expressão latina que se refere incondicionalmente ao conceito de esperança e
do impulso de transcender totalmente sem Deus. Mas como pode isso, o Deus absconditos, o homem absconditos? Então, no homem há uma semente, e essa semente é Deus. A semente de esperança do homem é Deus. Você pode pegar qualquer pauta para discutir, mas se você discutir política, religião, é para acabar, é para o fim do mundo acontecer. Né? Por quê? Porque a política, a religião e talvez o futebol sejam formas de expressão de uma certa religiosidade humana. Porque mexe com o seu íntimo. Porque cria-se todo um enredo em que as pessoas se projetam naquele movimento. Mas aqui quer dizer que no homem, homens escondidos, há um homem escondido. E esse homem, e aqui é uma leitura do Bloch em relação ao Feuerbach, né? Que o homem projetando-se em Deus, ele consegue então ultrapassar aquilo que já é dado, aquilo que já está pronto. Ele consegue transcender sem transcendência. Então ele projeta em Deus, mas é ele que realiza. Ele projeta em Deus a terra prometida, mas é Josué que realiza com os seus soldados, aliás, com o seu povo, a luta sangrenta para a conquista da terra prometida. Não há uma mão mágica ali que vai colocar, fazer aquele povo cair tudo no chão. E aí o perigo de como isso conflita com a simbologia que a gente coloca nas nossas liturgias. Ou melhor, das nossas paraliturgias. Quando a gente fala muralha, né? Muralha de Canaã, né? Como que a gente vai derrubar aquela muralha? Então, a gente precisa colocar em xeque as nossas convicções em relação a isso. Mas não para destruir, para colocá-la no niilismo, para colocar num foco sem objetivo. Mas, muito pelo contrário, para renovar nossas esperanças. Pois lembre-se que, a maioria das vezes, nós dizemos assim: Deus não vai fazer por você aquilo que você mesmo pode fazer. Então, ao momento em que você talvez não acredita em Deus, você não está acreditando também em você mesmo. Tá? E são essas coisas que Bloch, querendo ou não, deixa para nós, nos sinaliza para isso. Né? E aqui, aí, assim, eu não quero colocar como algo assim, como uma verdade definitiva isso, mas como uma problematização de um pensador que se apropriou de outros pensamentos para fazer isso. Então, Bloch defende uma secularização radical, substituindo a transcendência por um transcender sem transcendência, para um novo último, para uma pátria da identidade, exatamente porque só no Deus abscondido se mantém de pé o problema do que realmente significa o mistério legítimo do homem abscondidos. A utopia e a esperança, uma ontologia do ainda não. Então eu falava agora sobre do reino, né? Que ainda não é, mas que já não sendo acontecendo. Então, a ontologia do ainda não é uma pressuposição, é um pressuposto fundamental de uma antropologia do fazer. Então, conceitos como conceito de matéria, como postulado determinante da utopia da esperança. Então, a utopia da esperança, uma ontologia do ainda não quer dizer, não se resume a uma utopia como algo que seja inatingível. O ainda não significa que não possa ser. Ou seja, não significa o utopos, a cidade do sol. E mesmo a cidade do sol e
a Cidade de Deus, a Cidade dos Homens, de Santo Agostinho, não era com base numa mística, puramente numa mística, sem um correspectivo de realidade, um correspectivo imanente. Mesmo Campanella, Cidade do Sol, e mesmo na Utopia de Thomas More. Thomas More, um pensador cristão, que foi prisioneiro de Henrique VIII na Inglaterra. Então, quando Thomas More fala da utopia, ele fala de um reino de liberdade para exercício da fé, e não de uma fé só, de uma fé nacionalitária. Era o momento em que Thomas More estava vivendo. Muito bem. Vai ficar gravado, né, Dom Fernando? Alguns estão tendo que sair, então já vou também me encaminhar para o encerramento. Obrigado, Dom Fernando. Então, nós temos aqui uma questão muito importante, que é um eixo fundamental para uma antropologia do fazer. Então, a utopia da esperança não é uma utopia. E nenhuma das outras utopias analisadas por Boileau é colocado como vazio. A utopia há sim algo do fazer. Porque então, no Civitate Dei, Civitate a Cidade de Deus, e aqui então Agostinho trabalha isso. Ele trabalha com a ideia de uma transição da Renascença ou da cultura medieval para uma outra cultura que começa a se construir do período da Renascença para a Idade Moderna. Essa transição cultural, que tipo de cidade, que tipo de mundo nós queremos? Não é isso que muitas vezes nós falamos? Que mundo nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Então, isto é um sonho, mas é um sonho que se pode pôr o pé no chão. São projetos de pensamento e vida. Então, utopia em Bloch também não é algo vazio, não é algo de mera ilusão, mas é algo de uma utopia que ele vai denominar de utopia concreta. Ou seja, que é possível, que é real, né? E que se inicia mesmo não sendo, mas inicia-se com aquilo que ele vai falar de sonhos diurnos, que logo na frente eu vou colocar. Então, se tratando de utopia concreta, nós temos um conceito de matéria, que é um postulado determinante ao conceito de utopia e esperança, e o conceito próprio de esperança como um fator estruturante do real. No entender de Ruiz de la Penha, o cromo Deus da teologia converte-se na questão da filosofia. Olha o que eu falava sobre Dom Carlos. Olha o que eu falava sobre a estrutura doutrinal da igreja brasileira. Né? Passamos de uma discussão da teologia para a filosofia. Então, aqui também há uma mudança de um eixo, de uma discussão puramente teológica para uma discussão de uma filosofia da religião. Então, perguntar-se homo cur Deus não significa por que o homem virou Deus. Por que Deus virou homem? Por que Deus se encarnou? Qual é o mistério da encarnação? Qual é o sentido da encarnação? Mas, do ponto de vista antropológico, filosófico, e não de uma antropologia teológica, mas de uma antropologia filosófica, ou, melhor ainda, de uma filosofia da religião, né? Por que Deus se tornou homem? Essa é uma virada que acontece no pensamento de Ernest Bloch. Então, sobre essa questão, o ateísmo iluminista recusa Deus a partir de duas objeções. Primeiro, o Deus das alturas, criador
de todas as coisas é mera ideologia. E isso no ateísmo iluminista, tá? Vamos deixar bem claro que é para o ateísmo dos pensadores iluministas, onde sai de cena o Deus que era moral, e daí, né? Vocês sabem que na Revolução Francesa eles tiraram as imagens de Deus e colocaram a imagem de uma prostituta segurando a bandeira da França. Não é verdade? O que que tá, qual é o simbolismo disso? Então, se retira Deus e põe o que no lugar de Deus? Vamos lá. A cosmovisão medieval, Deus era o centro. E a cosmovisão moderna é o quê? Antropocêntrica. O homem é o centro. Então, para o homem, é substituir Deus e colocar no lugar de Deus a moralidade. Mas uma moral pautada na razão. E isso os pensadores fazem, inclusive a partir de Kant. A partir da crítica da razão pura, a partir da crítica da razão prática, e a partir da crítica à, à religião como pura manifestação da razão. E quando, então, Bloch está assinalando que essas são duas características do ateísmo iluminista, ele está falando diretamente desses pensadores. Então, é preciso pensar o contexto do pensamento humano dentro de um contexto em que há uma exposição e uma sistematização de um pensamento em que a religião perde o seu status enquanto centralizador, enquanto uma cosmovisão, ou seja, enquanto uma visão de mundo. Houve uma ruptura significativa entre o período medieval e a modernidade. Então, ele está assinalando isso aqui. Daqui, Bloch conclui que para que o homem seja, é necessário que não exista Deus. Mas o ateísmo não implica um anticristianismo. Ao invés, o cristianismo é que, por si mesmo, ateu. Ou seja, é desde o campo conceitual do cristianismo que Bloch recusa a criação e a metafísica clássica, substituindo por uma ontologia do ainda não. Isto é muito radical. Isto é muito radical. E Bloch, ainda na introdução do texto, ele coloca que o cristianismo, o que ele tem de bom é criar hereges. E essa heresia está expressa no afresco do Vaticano. Essa heresia está expresso, por exemplo, no pensamento cartesiano. Mesmo que Cartésio coloca Deus como aquilo que me garante que a res extensa não é minha ilusão. Porque, a não ser que Deus fosse um gênio enganador, diz Descartes. Mas se ainda ele for um gênio enganador, ele deixa de ser Deus, mas ainda assim existe alguma coisa que permita que eu me engane. Ora, se eu me engano, é porque estou pensando. E se estou pensando, é porque existo. E assim ele vai nesse método da dúvida, né? Então ele põe a dúvida metódica ali nesse contexto. Gente, esse texto que eu estou apresentando hoje, ele pressupõe muitas outras leituras que talvez alguns dos senhores, que talvez que eu estou vendo que tem alguns professores também, outros estudiosos de história, outros formados em outras áreas. Porém, pressupõe uma série de outros pensadores, e aí eu quero colocar a minha meia-culpa aqui, na maneira de traduzir isso aqui para vocês, possa dar uma impressão errada, mas na verdade eu quero contribuir para que a gente então consiga fortalecer o nosso pensamento, não só do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista filosófico também, tá ok? Então vamos seguir.
né, para as etapas finais. Então, num dos pontos sobre a utopia e a esperança, né, é o princípio, que é o princípio material, né? Então, o conceito de matéria ocupa um lugar central na filosofia de Bloch. Então, a realidade é matéria, a matéria é possibilidade, a possibilidade é em processo. A história deve ser lida, interpretada e construída não em termos de uma evolução, mas de uma revolução, de ruptura com o velho, para dar lugar a um novo. A realidade é possibilidade de autotranscendência, imanente ao próprio processo de vir a ser. Nesse sentido, a transformação do mundo enquanto material social é a finalidade da filosofia. Então veja, eu sempre coloco, clico no item errado aqui, mas então veja só, o princípio de materialidade aqui é o que faz o concreto, o real. Ainda que seja necessário transcender essa realidade, que o pensamento tenha que transcender, mas ele tem que transcender enquanto possibilidade do ainda não ser concretizado. Por isso que para Bloch seria, digamos assim, de maneira mais simplória de falar, uma certa hipocrisia. Nós queremos ficar só na transfiguração e não querer voltar para a nossa realidade. Ou seja, o pensamento cristão ele tem que transcender, mas ele tem que estar com a seta voltada para o mundo. Tem que estar com a seta voltada para a vida, para a concretude da vida, para que a gente consiga dar sentido às nossas comunidades, para que as nossas comunidades consigam, então, movimentar a esperança que muitas vezes está adormecido dentro das pessoas. Eu tenho um costume de me apaixonar por todos os pensadores. Não sei se posso dizer assim, uma espécie de uma prostituição da vontade de deitar com todos os pensamentos, porque todos os pensamentos nos proporcionam algo de positivo, né? E eu acho que dentro dessa perspectiva do ateísmo, dentro do cristianismo, há um universo de possibilidades que podem ser ferramentas para o trabalho pastoral concreto em nossas comunidades, em nossa igreja, né? Isso aqui é tirando toda a nossa roupa da primeira comunhão, né? É tirar toda aquela catequese de infância. É entender a maturidade da fé, né? É dar sentido à fé, inclusive, né? E é nessas contradições que a gente se fortalece e que a gente constrói um mundo. Então tá. Então, Bloch atribui à matéria os atributos que a teologia atribui a Deus. E fala num esforço radical de toda e qualquer forma de dependência, pois toda dependência é suspeita de conter traços de transcendência. A matéria contém em si mesma a potência criadora, divina, de todas as formas e configurações físicas e históricas. O espírito também não tem outra origem senão a matéria. Identifica como possibilidade real. A possibilidade real da matéria converte-se no fundamento total do mundo. E a vontade criadora divina é sempre um momento da matéria. Sim, Deus é matéria e Deus e matéria tornam-se idênticos. Dando sequência, e aí depois eu comento alguma coisa, se vocês quiserem perguntar daí depois também. O princípio esperança. Da articulação entre ontologia do ainda não e da matéria resulta a esperança como princípio, como um fator estruturante do real. O princípio esperança nasce da conjugação da razão com aquilo que Bloch chama de sonhos diurnos.
Os sonhos diurnos têm a sua origem num déficit e tende a superá-lo. São os sonhos de uma vida melhor. Bloch persegue a estrutura do sonho na função prometeica. Então, essa função de promessa traz como característica dos sonhos diurnos. Os sonhos diurnos é voluntário, não tem órbita pré-determinada. Os sonhos diurnos não é um sonho que você dorme e sonha, mas é o sonho que você sonha acordado. Esse é o mistério do sonho diurno. Ele é voluntário, ele não tem uma órbita pré-determinada. O eu fica conservado. Não é anulado o eu. Eu estou acordado, eu estou consciente do que estou sonhando. A melhora do mundo, o esforço comunitário, no melhor mundo possível. O sonho congrega outros eus num esforço comunitário. Quando se sonha junto, podemos então fazer pontes. Podemos então construir comunidades. Podemos construir um mundo novo, um Brasil novo, uma vida nova. Né? E o quarto item vai ao fim e não satisfaz de maneira fictícia, porque a esperança não é uma ilusão ou um conto de fadas, mas é um sonho que pode ser construído, um projeto que pode ser realizado. A esperança é a determinação fundamental de toda a realidade objetiva. A esperança não é certeza, pois na origem está o negativo. Como assim a esperança não é certeza? Porque na sua origem está o negativo. Na esperança, o negativo é o ainda não. O ainda não na história. Mas não nulidade do todo que se possa atingir com esse objetivo. A esperança é o meio contra o desespero. Isto quer dizer que a esperança garantida só é dada ou na hipótese de um providencialismo religioso que recorre a um aval mítico da divindade ou no decurso de um materialismo mecanicista determinista, incompatível com a liberdade do homem, responsável último pelo processo. A opção de Bloch é, no entanto, uma opção transicional, metodológica, quase religiosa. O processo atingirá o sumo bonum, a pátria da identidade, na qual o homem será Deus e a realidade produzirá fielmente o arquétipo bíblico da Nova Jerusalém. Então, a douta esperança é a esperança que vem do verbo esperançar, não do verbo esperar acomodado, como se devêssemos esperar as codornizes ou o maná que caiu do céu, como se fosse algo que caísse do nada, como se fosse algo produzido do nada, mas sim de esperançar, do verbo esperançar, assim como o nosso Paulo Freire falava da esperança, não de uma esperança que só fica esperando, mas de uma esperança que faz acontecer. Essa é a esperança concreta apontada por Ernest Bloch. Então, eu gostaria de encerrar com esse conceito de esperança, de uma esperança que se faz que se constrói, que se faz, não uma esperança que espera, mas uma esperança do verbo esperançar. Que nós possamos também fazermos, que a gente possa plantar essa semente do esperançar no coração de nossas comunidades. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de ficar até o final conosco. E aqueles que não puderam, que assistam a nossa aula, que ficará gravada. Muito obrigado, Dom Fernando. Obrigado ao Instituto por esse momento espetacular de partilha. Estou registrado também aqui
que trata-se de um pensamento filosófico e que não é, de maneira alguma, a expressão unilateral em relação à religiosidade, mas é um modo de pensamento e de liberdade, como apontado por Dom Carlos Duarte Costa no Manifesto à Nação. A ideia é que seja um gostinho de quero mais, né? Que agora, a partir dessas palestras sobre a filosofia da religião, a gente possa entrar realmente na disciplina e os acadêmicos possam percorrer esse caminho, né? Esse caminho histórico que nos faz, inclusive, chegar até a maturidade de um pensamento como esse, né? Um ateísmo que, na verdade, assim, não é uma negação de Deus, né? Não é aquilo que o senhor falou, não é um niilismo, não é um nada, né? Mas é uma forma de pensar pragmática, de nós realmente colocarmos a nossa religião de uma forma prática a serviço do mundo, a serviço da transformação social, né? Que é um pouquinho daquilo que eu vi o professor Rosalvo aqui também antes, aqui, né? Um pouquinho daquilo que a teologia da libertação aborda também. Então é muito interessante toda essa palestra e digamos assim, os elos que vai se criando com outras formas de pensamento que existe e que podem nos ajudar, como o senhor mesmo refletiu muito bem, a fazer a nossa prática pastoral sair um pouco daquela linha dogmática, porque eu nasci assim, eu cresci assim, e realmente repensar a nossa prática. Parabéns, Padre Alain, pela brilhante palestra e muito obrigado por fazer parte do nosso Instituto da Nossa Vida aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Padre Alain. Obrigado, Alexandre. Que bom que eu vi que também na outra vez você participou até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Que forte. Agradeço ao Antônio também aqui pelas palavras. Espero que a gente possa fazer bons encontros através da filosofia da religião. Obrigado, Padre Alain. Obrigado a todos. E aqui nós encerramos, então, a nossa discussão desse sábado. E certamente muito profícua. Peço ao Padre Alain que depois nos mande o material dessa tarde para a gente poder replicar com os alunos, ok?